E nós vamos falar um pouco sobre essa influência. Quando a gente fala em influência, a gente está falando de uma ação que uma pessoa tem sobre a outra, de convencimento, de uma influência no comportamento, na atitude das pessoas, na ação das pessoas. Todos nós, de uma forma consciente ou inconsciente, somos agentes influenciadores e influenciados. Seja com a maneira de você se vestir, seja com a maneira de você postar as suas fotos nas redes sociais, seja com a maneira que você escolhe livros, seja com a maneira que você... Enfim, você é um agente influenciador e você é uma influência também para as pessoas. E nós vivemos num tempo de pandemia, muito mais do que a pandemia do coronavírus, nós estamos vivendo a pandemia das redes sociais. Cara, é assustador quando a gente olha para as redes sociais e a gente vê a quantidade. Eu não sabia, confesso que eu não sabia, que nós tínhamos tantos médicos, especialistas em economias, tantos advogados, tantas pessoas que tinham tanto conhecimento como a gente vê nesses dias nas redes sociais. Todo mundo sabe administrar o país, todo mundo sabe trazer a cura por Covid, todo mundo sabe resolver todos os problemas. Você já viu como está isso? Você abre rede social, é um bombardeio de informação, é um bombardeio de coisas. Todo mundo tem algum tipo de influência. Afinal, a rede social você pode colocar o que você quiser. Sim ou não? Sim, a rede social é sua. Existem poucas limitações. Existem consequências das limitações que você posta, mas ela é sua. E a decisão é sua do que você vai postar. Mas eu tenho 3 perguntas essa noite que me incomodaram e nós vamos girar em torno delas. Quem está te influenciando? Quem é o teu mensageiro? E de que fonte o teu mensageiro bebe? Quem te influencia? Quem é o teu mensageiro? E de que fonte esse mensageiro bebe para te trazer informações? Seja em redes sociais, seja através das músicas que você ouve, das literaturas que você lê, seja através das amizades que você convive. Esses agentes são agentes influenciadores. Quem são essas pessoas que estão influenciando a sua vida? Gênesis capítulo 1, versículo 29. Vamos para a Bíblia aí. Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Gênesis 1 e 29. Olha só o que diz um texto super conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Vou repetir, assim Deus criou os seres humanos à sua imagem, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Ou seja, nós fomos criados à imagem de Deus. Amém? Aí nós vamos agora para Colossenses, quase lá no final da Bíblia, no capítulo 1 e o versículo de número 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Repetindo, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Então, quem é a imagem de Deus? É Cristo. E o plano original de Deus é que todos nós fôssemos como Cristo, a sua imagem e semelhança. Quando a gente fala de Cristo, Cristo tem um significado que diz: aquele que foi escolhido para entregar a sua vida pelos outros. Esse é o significado de Cristo. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos Cristo. Nós refletimos a Cristo. Nós agimos como Cristo. Nós andamos como Cristo. Só que aí existe nesse mundo espiritual um campo de batalha. Uma batalha pesada, uma batalha difícil. E essa batalha é uma batalha entre Cristo e o anticristo. Entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne. Entre realizar o propósito de Deus através da nossa vida, em detrimento a realizar os desejos humanos.
Essa é uma guerra constante entre Cristo e o anticristo. Em 1 João, diz que o espírito do anticristo está entre nós. Tem pessoas que acham que quando o anticristo aparecer, vai chegar, por exemplo, aí, Guilherme, eu sou o Saravá. Cara. Ou acha que ele vai derramar sangue sobre as pessoas. Que não, cara, não é nada disso não. Qual é a função do anticristo? É impedir você e eu de sermos parecidos com Cristo, de sermos Cristo. Essa é a principal função do anticristo. Aí eu te pergunto nessa noite. Você já percebeu por aí o espírito do anticristo tentando te fazer desanimar? Tentando te fazer parar? Tentando te fazer desistir? É isso que ele veio fazer. Nós fomos escolhidos para entregar a nossa vida por muitos. Porém o anticristo está diariamente tentando investir para que nós venhamos adorar a nós mesmos, a viver fazendo as nossas próprias vontades. Ele quer que você entregue a sua vida em favor de você mesmo, em favor das suas vontades, do seu bel prazer. Esse é o desejo do anticristo. Eu estou aqui agora, eu consigo enxergar o Marlon. Apesar do Marlon estar com uma máscara, eu olho dentro dos olhos do Marlon e como eu já conheço, ele é um discípulo, ele me acompanha. Eu sei o dia que o Marlon não está bem, eu sei o dia que ele está triste. Quando eu chego na recepção da igreja, as meninas ou os meninos que estão com a plaquinha, eu consigo perceber se ele está feliz por estar ali segurando a plaquinha, ou se aquele dia era o dia da escala, ele tinha que estar ali, mas ele não queria estar ali. Porque a gente vai conhecendo, a gente eu consigo aqui, nessa distância, eu olho para o Marlon e eu consigo saber como ele está. Só que tem um rosto que eu não consigo enxergar. E sabe que rosto é esse? O meu rosto. Eu não consigo enxergar o meu rosto. Sabe por que eu não consigo enxergar o meu rosto? Porque eu não fui criado para olhar para mim mesmo. Eu fui criado para olhar para o meu próximo. Eu fui feito para olhar para você, para o Marlon, para a Jéssica, para a Gláucia, para a Maria, para o José. É para isso que nós fomos chamados, para olhar as mazelas do nosso próximo. Nós não fomos criados para adorar a nós mesmos. Nós fomos criados para adorar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem criou a selfie, quem criou o espelho fomos nós. Fomos nós que criamos isso. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Sempre que a gente vive algo antinatural para aquilo ao qual nós fomos criados, isso destrói a nossa vida. Por que a gente está vendo uma geração, acho que segundo as estatísticas, é a geração mais doente da alma que já existiu na face da terra. Acho que eu já compartilhei com vocês, um dia eu fui ministrar numa das escolas para adolescentes e de repente, enquanto estava lá ministrando, veio uma professora com um grupo de crianças de 6, 7, 8 anos no máximo, e ela dando a volta no pátio ali da escola onde nós estávamos concentrados com aquela multidão de adolescentes. De repente ela parou com aqueles alunos, eles ficaram paradinhos. E de repente ela pediu para que eles sentassem. Eu fiquei preocupado porque eu não uso a linguagem infantil, eu uso uma linguagem para o adolescente, para o jovem, na palestra. E de repente, quando eu faço a pergunta no final, quem aqui já pensou em suicídio? 6, 7 crianças daquela levantam a mão. Já haviam pensado em suicídio. Gente, eles não sabem ainda nem o que é a vida. E já estavam pensando em tirar a sua própria vida. É uma geração que está aí doente da alma. Por que ela está doente da alma? Porque nós estamos sendo convencidos pelo espírito do anticristo a olhar para nós mesmos, a viver focados em nós, a querer saciar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ambições.
Você já viu o peixe indo no psicólogo? Alguém já viu? Alguém já viu um peixe com crise existencial no sofá? Alguém já viu um passarinho com depressão? Ou querendo se suicidar? Alguém já viu? Sabe por que a gente não vê o passarinho fazer isso e nem o peixe fazer isso? Porque eles estão fazendo exatamente aquilo pela qual eles foram criados para fazer. O passarinho está voando e o peixe está nadando. Agora, se eu pegar um peixe e colocar numa árvore, o peixe vai morrer. Se eu pegar um passarinho e colocar ele dentro da água, ele vai morrer, porque ele está fora do seu contexto para o qual ele foi criado. Ei, se você não está no contexto da qual você foi criado por Deus, espiritualmente você está morto. Eu queria ter vindo hoje para ouvir outra palavra. Pega essa, mano. É o que eu tenho para hoje. Ser Cristo é como voar, ser Cristo é como voar para o pássaro e é como nadar para o peixe. Ou seja, Paulo diz, aquele que perder a sua vida, achou ela. Ele está dizendo aí, quando você entender que o propósito não é sobre você, é sobre Deus e as pessoas, você encontrou o propósito da vida. Sabe por que você chora muitas vezes? Porque você está tão desanimado muitas vezes, tão depressivo, tão angustiado muitas vezes? É porque tudo está girando em torno de você. Tudo está girando em torno das suas emoções. Tudo está girando em torno dos seus sonhos. Ei, comece a olhar para Deus sobre todos os teus propósitos e sonhos. E olhar para o teu próximo como a ti mesmo. Comece a amar o teu próximo, a cuidar do teu próximo, a entregar a sua vida pelo teu próximo, e aí você vai ter um entendimento do propósito de Deus sobre você. Quem está te influenciando? Quem está sendo o teu mensageiro? De que fonte ele bebe? Existe uma pergunta na juventude que é muito comum: pastor, está errado eu escutar música secular? Alguém já fez essa pergunta alguma vez, não? Ou melhor, alguém já teve essa dúvida alguma vez? É errado eu escutar música secular? Toda música tem uma liturgia. Todos nós fomos criados dentro de uma liturgia. Toda casa tem uma liturgia. Toda a tua infância veio de uma liturgia, ou seja, em casa todo mundo come assim. Tem casa que o pai senta na ponta da mesa, aquele é o lugar dele, então ninguém senta lá. A disposição dos pratos é sempre a mesma. A forma de acordar, de arrumar a casa é a mesma. Tem um dia da semana que é o dia da limpeza da casa. Ou seja, são liturgias, são procedimentos que ao longo dos anos você vai crescendo e aquilo vai sendo daquela forma. E a música não é diferente. A música também é uma liturgia. E ela vai lá no seu subconsciente e tudo aquilo que você ouve, você começa a absorver. Não tem aquela musiquinha chata quando você vai no mercado ou algum lugar que você não curte? Aquele funk ou aquele sertanejo, e de repente aquela musiquinha fica e de repente você está no carro e você está cantando e cara, e você sai demônio, sai, e não sai, e aquilo fica no teu subconsciente. Já aconteceu com alguém aqui assim? Não. Você não quer cantar aquela música, mas inconscientemente você está cantando ela. Porque a música tem uma liturgia muito forte. Então, se eu escuto uma música secular, e a mensagem dessa música, o teor dessa música é sexual, é traição, é adultério, o meu subconsciente vai absorver aquela informação e vai lançar para o meu coração. E aí eu chego no final do dia, eu quero sexo, traição, adultério, eu quero fazer tudo aquilo que a minha mente está sendo bombardeada. Que músicas estão influenciando a sua mente? Às vezes o que nos influencia não é a música. Às vezes são amizades. Aquilo que eu sempre falo, existem amizades em si que você ter relacionamento com elas não é problema, mas você continuar caminhando com elas, não vai trazer um fim bom para você.
salmista Davi, no Salmo de número 1, ele é muito claro. Bem-aventurado é o jovem da nuvem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda com escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, há um bloqueio na sua mente, há uma liturgia espiritual na sua mente, que ele não tem prazer de andar com quem não anda com Deus. O prazer dele é estar com quem o aproxima de Deus. E aí eu te pergunto, que amizades estão te influenciando? De que fonte essas amizades estão bebendo para lhe dar água? Às vezes, a nossa influência é uma rede social. Vai dar uma olhadinha no Instagram, de repente, uau! Peraí, a foto está pequenininha, mas parece que ela está com decote da hora, mano. Deixa eu aproximar. Meu Deus, eu preciso entrar aqui. Cara, meu Deus, aquele menino barriga tanquinho, meu Deus, ela sarado, não tem, meu Deus, 1 milímetro de gordura, que coisa mais linda. Ai, eu preciso entrar, ele malha muito. Ai, que gostoso. A partir desse momento, a influência já veio para o subconsciente e desce para o coração. E aí começa essa batalha entre Cristo e o anticristo, entre o propósito de Deus na sua vida de você ser Cristo e a proposta de Satanás de você ser um anticristo. Alguém revoltado com Cristo, alguém que não aceita as palavras de Cristo, alguém que não aceita os ensinos de Cristo. A banda já pode subir, que hoje o tiro é curto e certo. Sabe o que Deus quer de você? Que você mude a liturgia, que você forme uma liturgia diária de devocional. Cara, se você está escutando música secular que está bombardeando a tua mente para te afastar de Deus, cara, muda a liturgia, começa com louvor de adoração. Se acordar de manhã e acessar o seu Instagram está te afastando das coisas de Deus, cara, começa com um devocional de leitura da palavra de Deus. Você precisa tomar decisões. Fuja da liturgia das redes sociais, dos livros, das séries, das rodas de conversa que não edificam a sua vida em Deus. É simples assim. Nós somos agentes influenciadores e influenciados. E a pergunta é, você está influenciando de que forma? E você está sendo influenciado de que forma? Fatalmente você está influenciando da forma que você é influenciado. Ninguém dá daquilo que não recebe. Ninguém dá daquilo que não tem. Você foi criado para ser Cristo aonde estiver. Cristo veio para influenciar e não ser influenciado. Cristo veio para mudar e não ser mudado. Cristo veio para causar aonde eu estiver. Ei, pega essa. Não se preocupe se você for criticado por ser Cristo. Se preocupe se você estiver sendo bem-vindo na roda com escarnecedores. Aí se preocupa. Agora, se você está sendo criticado por ser um cristão, por estar ousando na fé, por estar querendo ser alguém diferente, parecido com Cristo, cara, os caras vão te zombar, vão te zoar, vão escarnecer de você, mas a palavra diz que você será bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Fica de pé. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você responda para você mesmo. Quem está te influenciando? De que fonte você está bebendo? De que fonte essa pessoa que está te influenciando, ela está bebendo para te trazer água? Talvez você está tomando uma água achando que é saudável, gente. Mas essa água está contaminada.
É tempo de estarmos mais próximos, mais íntimos de Deus. Estamos mais em casa? Estamos. Estamos com mais acessos, mais pico de internet? Estamos. Mas ao mesmo tempo que os picos de internet crescem, existe absurdamente uma busca por a palavra de oração no Google e a palavra de esperança. Por mais que cresça esse tempo de ficar em casa, mais de 90% do crescimento em pornografia nas redes sociais. Nós somos aquilo que nós alimentamos. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: ei, eu quero você como Cristo, como agente influenciador aonde você estiver. Aprenda, você tem a cura. Você tem o poder de oração, de orar pelas pessoas, de curar pessoas. Você tem o poder de libertar as pessoas. Você tem o poder de amar as pessoas. Você tem o poder de amar, de aproximar elas de Deus através da sua vida, como agente de Deus nessa terra, como Cristo onde você está. Você é uma cópia de Jesus, sim. Agora, será que se as pessoas olharem para mim hoje, será que elas conseguem enxergar esse Cristo que eu prego? Será que elas conseguem enxergar através da minha vida esse Deus que eu sirvo? Ou será que as minhas atitudes não passam de um vão discurso de quem frequenta uma igreja, mas não conseguiu entender que faz parte do reino de Deus e da sua justiça? Uau! Uau! Deus, essa noite, pelo seu infinito amor, Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele fez arder no teu coração o desejo de estar aqui para te dizer: meu filho, minha filha, eu conto com você no reino. Eu conto com você como agente influenciador. Eu te tornei a minha imagem e a minha semelhança, para que você viva o meu propósito. Ei, abra os seus ouvidos essa noite para ouvir a voz de Cristo, e não mais a voz do anticristo. Quando a batalha espiritual chegar, quando você perceber que o anticristo está tentando de todas as formas te afastar do propósito de Deus, ei, dá um chega para lá no anticristo. Se jogue na presença de Deus e viva o melhor de Deus nessa terra. Eu não vou pedir para você sair do lugar, porque a gente vai respeitar as regras. Mas Deus sabe do teu coração. Deus sabe porque Ele falou contigo nessa noite. E Deus sabe o que Ele quer de você, o que Ele espera de você. E você também sabe o que Deus quer de você, o que Deus espera de você. Então eu quero que você, nesse momento, você faça a sua oração a Deus. Eu vou orar junto com você, para que a gente seja mais forte diante das investidas do anticristo, para que a gente seja mais influenciador do que influenciado. Que as nossas redes sociais, a partir de hoje, as pessoas possam entrar nelas e serem influenciados como um agente de Deus, e não como alguém que me conduz ao pecado. Que as literaturas que eu leio me conduzam a Deus, e não a algo que o anticristo está gerando. Ei, cuide até mesmo com as notícias que você está lendo, com esse bombardeio político que existe no país. Não, se afasta disso, ore, apresente a Deus apenas. Essa semana eu vi tanta gente degladiando o Sérgio Moro, tanta gente degladiando o Bolsonaro, gente. Aí eu pergunto, você já orou 1 minuto pela vida deles, talvez? Essa é a nossa função como agente de Deus: orar, interceder, clamar para que haja justiça em nossa nação. Uns vão, outros vêm, isso será sempre assim, mas a presença de Deus precisa estar.